Salve, salve, minha querida rapaziada ligada aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui. Você conectado aí do outro lado, já aproveita, se inscreve no canal, deixe seu joinha, acione o sininho de notificações, faça parte dessa nova história da gente falar do Vasco aqui. Você que não é membro do canal ainda, chegando a 35 mil pessoas, graças a Deus, muito obrigado. Batendo mais um número aí, mais um K que eles falam, é isso? Tá certo? Mais um K, então 35 mil cabeças aí, rapaziada, chegando no canal. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas, e tamo junto. Vamos falar do técnico, cara, Alexandre Gomes, um cara de bem, um cara que o Vasco, técnico da base do Vasco, foi demitido ontem, vinha fazendo um bom trabalho sim, poucos jogos, né? Teve pouco tempo para trabalhar, e não é porque ele perdeu para o Nova Iguaçu, enfim, a questão da demissão dele, envolvendo algumas coisas, entre ele e a diretoria também, não parte só da diretoria, mas também dele. É um excelente profissional, uma excelente pessoa, sabe trabalhar com a base, não é porque não deu certo agora, em poucos jogos no Vasco também, né? Porque é uma decisão, acho que partiu dele também, não foi só do Vasco. Se ele dá sequência, se ele tem uma sequência, a base do Vasco continua sendo muito forte, uma das mais fortes do Brasil, isso não vai mudar, tá? O Vasco está disputando sempre, ele perdeu um jogo, o primeiro jogo, ele perdeu disputando uma, cara, quarta de final do Campeonato Carioca, que não é fácil. Olha, profissional você vai falar, é bananada, mas o Júnior, o Sub-20, né, o Júnior é aquela questão mais antiga, duvido, meu amigo. Quem acompanha de perto vê que sai fogo, sai faísca. É jogo para valer, a molecada mostrando serviço. Então eu, graças a Deus, fui o único canal presente, rádio também presente, lá no Laranjão, galera do Nova Iguaçu, um abraço para todos vocês aí, rapaziada ligada no canal Vasco Connection, muito maneiro, todos eles ali e tal. Uns torcendo pro Nova Iguaçu, mas são todos de bem, e vascaíno e torcedor do Nova Iguaçu ao mesmo tempo, a galera do Camelódromo lá do Nova Iguaçu, maneiro. Então, assim, é um cara que eu desejo muita sorte, Alexandre Gomes, porque você foi demitido do Vasco ou chegou no denominador, na verdade nós não sabemos o que foi discutido internamente entre você e a diretoria do Vasco, mas nós vimos um trabalho contundente, sim. Você organizou a equipe de várias formas, o Vasco foi bem, o Vasco chegou em decisões importantes, mas o Vasco perdeu para o Flamengo no Sub-17 lá com o Igor Guerra, que assume interinamente a equipe do Sub-20 ou não, né? Não sabemos também, às vezes pode ser que o Igor Guerra seja efetivado no Sub-20 e o Vasco contrate outro para o Sub-17. Então, assim, são caras que sabem trabalhar com a base. Olha, o Vasco chegou à final do Brasileiro, perdeu para o Flamengo, perdeu, molecada, eles perderam para o Flamengo, mas vinham ganhando de Flamengo, ganhando de todo mundo, atropelando todo mundo. O Vasco vinha massacrando todo mundo. Tá bom, perdeu, beleza, não tem problema nenhum, eu tô aqui para passar pano, nada disso não, perdeu, mas perdeu chegando nas decisões, perde, sabe? Então isso é o que vale, isso é o que move o torcedor vascaíno, é saber que a base do Vasco é sempre muito forte, é sempre muito contundente, que tem jogadores para chegar e assumir a camisa no time de cima também. Não tem isso não, cara. Continua sendo forte, está passando por maus bocados, está. O rival estava zebrado aí até muito tempo atrás, do Botafogo, Fluminense, todo mundo zebrado. E o Vasco sempre com a base mais forte do Brasil, uma das mais fortes do Brasil. E segue se reforçando, e segue se remontando. Eu amo base, Tá? E eu sei que essa molecada vai vingar, essa molecada vai colocar para cima. Eu tenho certeza que vocês, molecada do bem, vão arrebentar jogando no Vasco, e é isso, vocês precisam de motivação. Motivação é jogar com a camisa do Vasco, e isso vocês têm de sobra. Valeu? Um abraço para vocês, e vocês vão passar, porque o Vasco é o time da virada. Vocês vão passar pelo Nova Iguaçu. 3 lá em São Januário, vão 4, 5, ou do Nivaldo Pereira. Vamos ver onde o Vasco manda esse segundo jogo aí das quartas de final. Vamos apoiar essa molecada, eles merecem nosso respeito. Isso não tem nada a ver com política não, isso tem a ver com o Vasco, com os meninos da colina. Rapaziada, vamos falar agora do time principal, que enfrenta a Ponte Preta nesse final de semana, sob o comando de Lisca, que teve uma semana cheia para trabalho. O Vasco
Ontem a assessoria de imprensa informou a respeito de algumas questões envolvendo que o Vasco não se comunicou muito essa semana e tal, a respeito do time, semana cheia de trabalho, alguns jornalistas, inclusive eu também, né, querendo saber, falar sobre qualquer tipo de coletiva e tal, e o Vasco é muito fechado de informações e os meninos querendo, eu quero falar algo diferente, não consigo e tal. Então, gente, é uma questão muito séria, né? O Vasco fechado para o seu público nas questões de informações. A assessoria informou vários pontos e tal, o que é legal também da parte da assessoria, que vem fazendo a sua parte, sim, né? Então, um cara que eu gosto muito. Então, a assessoria do Vasco é fera. O Greg, um forte abraço para ele, que é um maluco que representa, sabe trabalhar e, enfim, há 4 anos atrás pude começar junto com ele, sei da sua seriedade, da sua capacidade de trabalho. Não estou aqui puxando o saco dele, não. Sei do caráter desse maluco. O maluco é demais, mano. O maluco é fera. Então, assim, o Vasco consegue, mais uma vez, passar para deixar claro para a imprensa a seguinte questão: nós vamos fazer entrevistas coletivas, mas precisamos colocar os líderes do elenco, Cano, Castan, sei lá, Léo Matos, jogadores mais experientes, para que possam falar, Zeca, Vanderlei. Por quê? Esses caras estão acostumados a responderem perguntas difíceis, estão acostumados a questões complicadas na questão dos jornalistas, que dão um nó tático às vezes na pergunta e tudo mais. Eu acho que tem que haver a comunicação, mas também temos que respeitar isso. Por quê? O que o Lisca vem fazendo. Aí eu não concordo. Como que o Lisca reclamou em público, tá? Lisca reclamou em público que o Vasco, pessoas ligadas, e provavelmente a imprensa envolvida nisso, eu sou da imprensa, eu posso falar com propriedade, e não concordo com isso. O cara dando treino, esboçando o time e vazando o time 1, 2, 3 dias antes, atrapalha o planejamento do treinador. Se ele faz o treinamento em segredo, é segredo. Lá atrás o Luxemburgo já falava sobre isso. Lá atrás o Luxa falava sobre isso. Tá? Quem lembra da entrevista do Luxemburgo? Eu vou abrir para todo mundo. Por quê? Isso é fofoca, é sacanagem com o trabalho de um profissional que não tem que ser levado à frente. Se o cara é segredo, o jogo não tem que mostrar, não estou mostrando aqui, o respeito não custa nada. Quantas e quantas vezes eu pude assistir treinos do Vasco, cobrir treinos, e o treinador chegava ali na beira, por favor, não comenta nada e tal, jogada ensaiada, o esboço do time, e nós respeitamos. Me custou alguma coisa fazer tal coisa? Cara, são coisas pequenas, tá? A imprensa que cobre o Vasco, que nós temos que respeitar e não respeitamos também. Então existem os dois lados da moeda. Vamos passar coisas positivas, que é a cobrança, precisamos falar algo diferente do Vasco, queremos entrevistas, beleza. Mas vamos respeitar o trabalho do Lisca também. Se o cara não quer mostrar o esboço do time, existe sempre a provável escalação. Sempre existiu e sempre vai existir. Provável. Não quer dizer escalação oficial. Que muitas das vezes, 2 dias antes, estava nas mídias aí para todo mundo ver. E como o cara já tinha trabalhado a semana inteira, tinha que tocar para frente. E ele fica chateado, com toda razão. Então, galera, rapaziada da profissão e tal, são feras, mas precisamos respeitar também o trabalho do Lisca nessa área. Tá? O Vasco é muito grande, temos muitos assuntos para falar do Vasco, mas o carro-chefe agora é o futebol profissional, que passa por maus bocados, e a gente tem que respeitar, principalmente setorizando o Vasco, o trabalho que o Lisca vem fazendo à frente do Vasco. Torcedor, mudando a chavinha, tá tudo muito difícil, muito complicado. Eu não gosto de usar esse termo, não gosto de usar esse tipo de palavra, difícil, tá difícil, tá.
Tá difícil. Vai passar, Eduardo? Vai. Vai. Porque o Vasco, repito, Vasco é para quem ama, Vasco é para quem cuida, Vasco é para quem acredita, e nós acreditamos numa instituição gigantesca na camisa do nosso time. E a respeito de que não viriam contratações, garanto para vocês que vêm contratações. Não tenho nomes aqui, mas eu vou apurar, e tem alguns jogadores sendo monitorados e finalizando contratos com o Vasco. E o Vasco deve, enfim, anunciar nas próximas horas ou nos próximos dias aí alguns reforços. Beleza, torcedor? Então, se inscreve no canal aí, deixe seu joinha, acione o sininho de notificações. Sou Eduardo Ferrari, deixo mais um recadinho aqui. Beijo no coração de todos e saudações vascaínas. Tamo junto.